você não vai conseguir dinheiro para sua startup. Preciso dizer isso para você porque eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Já parou para pensar você receber essa frase? Não vai receber dinheiro para sua startup. Essa aí é uma verdade, tá? Que pode acontecer de fato que você não recebeu dinheiro para sua startup justamente porque fez um planejamento incorreto, porque você não seguiu com as orientações que precisam ser feitas e dessa forma não se torna atrativo, o dinheiro que vier, o que importa, não vai vir. Então a gente precisa conversar justamente sobre essa questão. Você, startupeiro, está desenvolvendo sua startup, quer desenvolver seu negócio, quer seguir aí com as atividades, você não vai conseguir ter a captação de recursos necessária porque vai ficar pelo meio do caminho. Muitos aventureiros acreditam que basta abrir startup, vai chover dinheiro de investidores. Isso definitivamente não é uma verdade. Não é porque você abriu uma startup que o dinheiro vai ficar aparecendo aí, investidor vai sair feito louco aí, fazendo os investimentos para você. Isso não é uma verdade, tá? Não vai acontecer, tá certo? Então a gente precisa ter essa consciência, porque por outro lado, também se engana quem que acredita que o dinheiro nunca venha, porque isso também não acontece, isso é mentira. Lógico que o dinheiro vem, porque de fato os investidores existem, eles estão ávidos por boas ideias de negócio. Eu, professor Lauto, sou investidor, inclusive, eu busco startups, eu coloco o dinheiro, lógico, cada um com seus níveis, mas os investidores existem, tem investidores dos mais diferentes níveis. Investidor anjo, investidor institucional, já com dinheiro maior, mais robusto, né? Grupos de investidores anjos, você tem um conjunto de gente aí que está disposta a fazer os investimentos e, de fato, o dinheiro está disponível aí no mercado, certo? Então, na prática, o que ocorre? Ocorre um descasamento entre as expectativas dos empreendedores e dos investidores. Aí o dinheiro não vem, mas não vem mesmo, certo? Então você não vai receber dinheiro para sua startup se você não entender como é que funciona a mente do investidor, como é que funciona o mercado dos investimentos. Você não vai entender, né? Você não vai receber o dinheiro se você não entender como é que funciona a cabeça do investidor. Então o planejamento de um negócio feito com expectativas incorretas, qual que é o grande problema? Ele pode comprometer o crescimento, né? No final das contas, vai comprometer a própria sobrevivência da sua startup, ok? Então, pensar que o dinheiro vai vir fácil vai te colocar em risco, certo? Vai bater a porta aqui o dinheiro. Pensamento que prejudica o desenvolvimento da sua startup, essa é a verdade, ok? Então, assim, muitas startups, elas morrem sem ao menos iniciar as atividades justamente por isso, por essa questão de contar com recursos que sequer existem. Ou seja, nem ao menos pensar, né, ter o raciocínio que esse pensamento ele demonstra falta de experiência no final das contas, né? Até um pouco de inocência, né? E o próprio entendimento da mente dos investidores. Então, o que nós vamos conversar hoje? O que eu quero conversar com você, empreendedor, você startupeiro, você que está crescendo aí, está correndo atrás do seu negócio? O que eu quero conversar com você? A gente vai falar como é que funciona de fato os investimentos, o mercado dos investimentos para startups. A gente vai reforçar, né, as expectativas dos investidores, como é que a gente vai trabalhar com isso. Quando sua startup de fato pode receber os recursos, mesmo quando é em estágio inicial, tá certo? Mesmo em estágio inicial. Okay? O que você pode fazer para ampliar chances de investimento, mesmo no estágio inicial. Né? Como transformar seu projeto em um negócio atrativo para os investidores, né? Tem que ser atrativo, e principalmente como lidar com a situação enquanto o investimento não vem, porque não adianta, inevitavelmente vai ter um período que não vai ter o descasamento, não é? Apareceu a ideia, o investidor apareceu, não funciona desse jeito, certo? Então, se você acompanha o meu canal aqui, acompanha o conteúdo, eu peço para que você já dê o seu like. Se você não acompanha a primeira vez que você está aqui, inscreva-se no canal. Você que é empreendedor, você que quer desenvolver sua startup, inscreva-se no canal. Conteúdo direcionado para você, empreendedor para empreendedor, conversando, falando direto ao assunto, papo reto, sem enrolação, para a gente já trabalhar direto aqui da tela do meu computador, aqui para a gente conversar sobre como é que funciona os investimentos, como é que funciona essa questão toda. Inscreva-se no nosso canal e já sem mais delongas, já vamos direto já para o nosso conteúdo. Por que você não vai receber dinheiro para esse startup se você fizer incorretamente, certo? Então aqui a grande questão é que a gente tem que responder algumas perguntas que, inevitavelmente, isso aqui é prática, tá? Tem que responder essas perguntas, né? Para que você quer o dinheiro, no final das contas? Você quer o dinheiro para quê? Você tem o que fazer com o dinheiro?
E não adianta falar assim, logo bate pronto. Não, eu tenho, não, eu faço isso. A maior parte das pessoas não sabe para que vai fazer o dinheiro. Ela simplesmente fica correndo atrás do dinheiro, mas ela não tem a mínima noção do que vai fazer com o dinheiro. E sabe por que isso é importante? Porque o investidor ele só vai colocar o dinheiro se ele tiver confiança. E primeiro, a confiança que você sabe o que você está fazendo. Segundo, mesmo que você aparente saber o que está fazendo, são coisas absolutamente distintas. Uma você realmente saber o que está fazendo, outra parecer que sabe o que está fazendo. Então, depois o investidor vai querer saber o que você vai fazer para ter o crescimento. Então, quando você vai utilizar esse dinheiro, quando você vai precisar desse dinheiro e quanto que você vai precisar ao longo do tempo. Porque a gente tem que pensar que o mercado de startups ele tem um período, ele tem um tempo de maturação em que o dinheiro que entra hoje dentro de uma condição específica, ele tem uma funcionalidade. O dinheiro que entra amanhã dentro de uma outra condição, ele tem outra funcionalidade. Em que momento que você está? Para isso que a gente tem que fazer o direcionamento. De que forma que você vai utilizar esse investimento? Como é que vai fazer, né, o acompanhamento, o uso dos recursos? Tem investidor que na hora que ele coloca o dinheiro, ele no final das contas, uma vez que você convenceu ele a colocar o dinheiro, se é que a gente pode considerar isso, de convencer, porque não existe convencimento, né, para os investidores. Os investidores eles acreditam na proposta ou não. Você não é você que vai convencer ele, é o projeto que vai ser convencido, tá? Uma vez que ele convence, né, digamos que seja por esse caminho, ele vai querer saber, né, como é que você vai investir, e ele fica olhando, fala, e aí, já gastou o dinheiro já ou não? Ele quer saber. Se fala, não gastei. Eu falo, como assim não gastou? Como assim? Você não é uma caixa de depósitos, ele te deu dinheiro, não te deu dinheiro. Ele quer saber, você está usando dinheiro ou não está? Está usando ou não está? Tem que saber, porque se você não está usando dinheiro, vai falar assim, não, então o que é que está acontecendo? Então, por isso que o cronograma de atividades, né, o cronograma das questões, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso com mais ênfase, certo? Quem que vai investir? É pessoa física, é pessoa jurídica, tem algumas fontes que a gente vai discutir aqui também, então só um reforço desses aspectos, algumas fontes que precisam ser trabalhadas, quem que vai investir o dinheiro, os recursos, e quanto que você vai gastar. Qual que é o tamanho dessa questão? Quanto, né? Porque uma coisa é quanto que você precisa de dinheiro e quanto que vai custar tudo isso. Quando eu falo quanto vai custar, eu não estou falando do dinheiro que vai entrar. Você precisa de X mil reais. Estou dizendo, esse dinheiro que você pediu, custa quanto para você? Ou seja, não vem dinheiro de graça. Vai vir através de uma contrapartida de um equity, vai vir através de uma contrapartida de uma participação societária. Às vezes, né, tem as operações chamadas venture debts, né, que é como se fosse empréstimo de capital de risco, em que você vai pagar a taxa de juros. Então, tem algumas operações. Eu não sou muito fã dessas operações, mas elas existem. É importante deixar claro. Em determinadas situações que você não quer atrelar o dinheiro a um percentual de equity, você também pode fazer essa questão. Tem outros valores, por exemplo, tem fundos de investimento que não de fundo de investimento, mas sim editais de fomento que pode vir do dinheiro líquido para você, fundo perdido. Quando fala fundo perdido, significa o valor que não está atrelado a um equity, né? Então não está atrelado a uma participação societária. Então entra dinheiro líquido para sua empresa, certo? Para sua startup. Por isso que a gente tem que pensar quanto que esse dinheiro vai custar para a gente. Quanto você vai precisar e quanto isso vai custar. Preciso de X mil reais, isso me custa tanto. Por exemplo, X% de participação societária. E aí, conforme você faz esse cálculo da participação societária, pode te colocar em risco, porque se você fizer um cálculo de valuation no momento errado, da forma errada, sem um preparo para isso, você vai perder o fôlego lá para frente. Para que a gente possa entender isso, eu quero apresentar para vocês o gráfico que até a gente lá da House of Startups, né, o nosso hub lá costuma trabalhar, que é justamente para a gente entender. Eu vou descer um pouquinho aqui para você poder enxergar aqui. Você que está acompanhando pelo Instagram, você vai poder depois acompanhar esse material, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, que tem o material completo aqui, e de qualquer forma está aí disponível para você em todas as redes sociais, né? Você provavelmente está no Vale da Morte, certo? Provavelmente você está no Vale da Morte. Por quê? Porque é onde aparece lá as startups. Elas estão no Vale da Morte de uma forma geral. Elas ficam no Vale da Morte naturalmente. Não é que é um
é uma opção sua. Não, faz parte do processo. Ela está no Vale da Morte, que é quando você está iniciando as operações, que é quando você está fazendo lá as atividades, que é quando você está iniciando as operações, tem um monte de dúvida, ainda tem muitas questões, tem problema de tração, tem problema de desenvolvimento, ainda está com problemas no MVP, tem um monte de coisas que acontecem aqui. E detalhe, um passo antes do Vale da Morte, muitas startups se encontram nessa situação, que é um passinho antes do Vale da Morte, que é quando acha que está tudo bem, que essa é pior ainda. Assim, está tudo às mil maravilhas até a hora que o planejamento não sobrevive ao campo de batalha. E as coisas começam a não seguir exatamente como previsto. Se você não pensa dessa maneira, você acaba sendo pego de surpresa, quando na verdade não precisaria ser pego de surpresa. Porque todas as startups, todas, 100% delas, vão encarar essa situação de se encontrar no Vale da Morte, que é quando você vê o seguinte: puxa vida, eu até estou trabalhando, mas o que está acontecendo aqui é que eu não tenho, eu não estou conseguindo tracionar como esperava, não estou conseguindo seguir como estava previsto, ou seja, normal, absolutamente normal. Pensa, empresa pequena, microempresa, né? Você ainda está com microempresa, você ainda está com baixo faturamento, tem poucos funcionários, não tem nenhum, são só os sócios, estão fazendo tudo. Você está fazendo tudo, né? Então é lógico que tem uma sobrecarga, tem as atividades. Então o Vale da Morte é um momento em que todas as startups early stage, né, ou estágio inicial, elas se encontram em algum momento nessa questão. Ela começa muito bem, né, então ela começa muito bem, cresce, aí ela chega num ponto, parece que o mundo está maravilhoso e tudo mais, aí você começa a ter o que a gente chama de awareness, né, que é a consciência que não é bem assim que funciona, e aí começa a cair. Você começa assim, você sobe, aí depois você começa a cair. Aí cai, aí se afunda mesmo, entendeu? Aí até você se recuperar, muitas não se recuperam, muitas não entendem essa questão e, enfim, a resiliência se esgotou, né? Algumas elas entendem que funciona assim, se recuperam, e aí volta para a tração, porque aí já volta com conhecimento, volta com expertise, volta com as questões. E detalhe, eu não estou nem falando do dinheiro, tá? Se entrar dinheiro para vocês, neste momento do Vale da Morte, vai ser um desastre na sua startup. Escuta o que eu estou falando. Você não sabe como gastar o dinheiro, você não sabe para que gastar o dinheiro, provavelmente vai usar o dinheiro para queimar em fluxo de caixa, não vai ser para o crescimento, não vai ser para a previsão e provavelmente você vai ser cobrado pelos investidores por um dinheiro que erroneamente foi feito na hora errada. Essa é a grande questão. Professor Lauto, então a gente nunca recebe dinheiro early stage, nunca recebe dinheiro no começo? Não é isso que eu estou dizendo. Primeiro, é raro, já quero deixar claro, não é tão convencional assim. Não considere as notícias de jornal, né, as notícias da mídia, como se fosse a regra. Não é isso. Tá? O que a gente vê é que a menor parte das startups recebe investimentos logo no early stage, logo no começo. A regra é que não acontece isso. Na regra, na verdade, o que acontece é que você faz os investimentos iniciais, chamado bootstrapping, ou o 3F lá, o FFF lá, que é o Family, Friends and Fools, que é os familiares, amigos, e chama os Fools, não no sentido pejorativo, mas das pessoas que não são especialistas. São as pessoas que você tem contato, que elas confiam mais em você do que no negócio. Elas nem entendem. É a sua avó que faz o dinheiro. Ela não entende nada de startup, ela fala assim, tá, meu filho, tá, leva o dinheiro aí que a avó te ajuda, certo? Então, não é um investidor institucional. Tá? O investidor anjo não é tão convencional e quando é um valor muito pequeno, às vezes só para pagar a plataforma só, então ele não é o suficiente para dar tração, okay? Não é convencional. Por enquanto você tem que se sobreviver para outras coisas. É mais fácil conseguir um edital de fomento ou um pequeno valor de uma aceleradora, que oferece lá um valor menor, pequeno aí que te dá atração, do que conseguir os investimentos, tá? A gente vai conversar sobre isso com mais cautela, com direcionamento. Mas o fato é que o Vale da Morte, você tem que ter essa concepção realmente desse direcionamento aí, do que fazer com esses recursos, tá? Então tenha bastante clareza nesse aspecto, ok? Tendo essa clareza, ótimo. Então agora a gente vai entender o que você como empreendedor precisa de fato entender para receber esses investimentos. Então tudo aquilo que a gente tem que se concentrar para você realmente ter a clareza do que fazer, do que pensar, do que se preocupar para fazer os investimentos. Segue então aqui, vamos seguir o barco. Primeiro item aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é como funcionam os investimentos para startups.
O que é que passa, né, nesse procedimento? Como é que funciona esse investimento? Tá? O investimento de startup ele funciona assim. Tem um investidor, daqui a pouquinho vai falar também de uma coisa relacionada ao investidor. Tá? Você guarda aí para a gente fazer passo a passo. Tá? O investimento para startup ela funciona assim. É um investimento de risco, como qualquer negócio no final das contas, né? Mas é um investimento de risco, em que o investidor ele provavelmente tem uma parcela do seu capital em renda fixa ou em outros investimentos, ele está disposto a crescer um pouco mais a sua rentabilidade através de um risco e ele investe nas startups, ok? Principalmente por uma questão não apenas financeira, mas a questão de comportamento. Muitos deles acabam tendo a expectativa de você conseguir fazer um investimento nas startups porque eles têm interesse em ter participação societária, aquela coisa toda. Daqui a pouquinho nós vamos falar com mais ênfase sobre isso. Agora, tem que entender que tem um valor de mercado que é disponível pelos investidores para colocar o dinheiro nas startups. Ele tem um período de vida. A maior parte do dinheiro, não estou dizendo dinheiro meu ou seu, do pequeno investidor, estou dizendo o investidor institucional, valor institucional. Aqui eu estou falando de 300 bilhões de dólares, só para vocês entenderem. Valor real, hoje, atual, certo? Então, esses 300 bilhões de dólares, eles estão disponíveis no mercado, eles têm um prazo de validade, que geralmente é de 7 a 10 anos. Por que isso? 10 anos, pense em 10 anos. Você tem 5 anos para fazer os investimentos e 5 anos para o desinvestimento. Nesses 5 anos você faz os investimentos iniciais, depois faz um follow-on e depois vai recuperar. Se não faz esses investimentos, os grandes fundos de investimento dentro desse ciclo, e eu estou resumindo assim muito simples, período de 10 anos, um valor X de investimento, os investidores colocam o dinheiro, está previsto lá no regimento lá dos fundos de investimento e tudo mais, tem essa curva de investimento de longo prazo, tem um período para fazer os investimentos iniciais, dessa parte dos investimentos iniciais, alguns vão fazer follow-on, então é um período que vai de 0 a 5 anos, depois faz um follow-on daquelas que vale a pena, e depois no intervalo de mais 5 anos tem que resgatar. Se nesse intervalo de 7 a 10 anos não acontecer esse ciclo, vai terminar que vai devolver o dinheiro para os investidores. O investidor ele aceita perder o dinheiro, mas não aceita a devolução do dinheiro sem ter sido utilizado. Ainda mais num intervalo tão grande como esse. Por quê? Porque ele não investiu em renda fixa, ele investiu em capital de risco. Ele não aceita. Resultado, por normativa, o dinheiro tem que ser investido. Se o fundo de investimento retém ou ele segura esse dinheiro por muito tempo, detalhe, eu quero deixar muito claro que eu não estou falando o meu dinheiro ou o seu dinheiro, que eu invisto quando eu quiser, a regra é minha, a normativa está dentro da minha cabeça. Eu estou dizendo um fundo de investimento que tem um aspecto regulatório, tem uma especificidade, tem uma regra para isso, e essa regra tem que ser cumprida. Porque quando você coloca o dinheiro num fundo de investimento, no venture capital e tudo mais, a regra é clara. Tem que seguir aquela regra. Se não acontece essa regra, tem um problema junto aos investidores, eles serão questionados. Então, olha isso. Esse dinheiro, ele tem que ser gasto, literalmente, ele tem que ser investido. E fazer investimento às pressas costuma dar errado. Então, o resultado é que você tem um conjunto absurdo de recursos disponíveis no mundo todo, ávidos por boas propostas. Então, engana-se você, startupeiro aí, empreendedor de startups, engana-se você achar que não tem dinheiro disponível para o mercado. Engana-se. Isso aí não é. Está sobrando dinheiro. O que está faltando são ideias, boas ideias. E é por isso que algumas dessas ideias, quando chamam a atenção, com ideias muito disruptivas, elas atraem a atenção de todo mundo. Aí as pessoas colocam aí valores absurdos. Exemplo, o último aí que a gente tem, o ChatGPT. Recebeu um dinheiro absolutamente fora da curva, né? E aí a gente vai ter outras opções aí também. Mas entenda, você como startup, você tem todas as chances de receber o dinheiro. Logo de cara, professor Lauto vai receber. Eu falo, não, você ainda não mostrou para o que veio. Você provavelmente ainda não fez as relações necessárias, você ainda não construiu as pontes necessárias, né? Então, eu estou, por enquanto, explicando para você como é que funciona o mercado de investimentos, tá? É isso que você precisa entender, como funcionam os investimentos para startups. Para o investidor anjo tradicional, convencional, a regra é outra. A regra é, eu coloco o dinheiro quando eu quiser, quando eu tiver disponibilidade, enfim, é uma outra questão. O dinheiro grosso mesmo vem dos fundos. Então, se você
tiver condições de ter um projeto, né, se você realmente parar para pensar, e você tiver um projeto que realmente chame muita atenção e tenha bastante consistência, e daqui a pouco eu vou falar como é que você consegue construir essa consistência com bastante potência, né, bastante fortaleza aí do seu negócio, você vai entender o que você vai fazer. A coisa é muito simples, tá? Agora, se você entende isso, o próximo passo é a gente enxergar qual que é a expectativa do investidor. Como é que funciona a mente do investidor? Essa é a ideia. O que ele tem de expectativa? Como é que funciona a cabeça do investidor? O investidor ele funciona o seguinte, ele vai colocar o dinheiro na sua startup, e aí que eu estou dizendo desde o Venture Capital até o investidor anjo. Mas principalmente eu quero falar do investidor anjo porque você, como startup, está no momento recente e você vai ter mais atratividade para investidor anjo do que para fundo de investimento. Tá? Você, para buscar para o investidor anjo, qual que é a expectativa do investidor anjo? Ele está fazendo os investimentos, ele quer diversificar o portfólio, um pedaço do dinheiro dele vai para um capital de risco, que pode ser as startups. Daqui a pouquinho, e eu vou falar agora, daqui a pouquinho não, é agora que eu preciso falar para vocês de quando é que o investidor, ele em vez de fazer um capital, por exemplo, na bolsa de valores, ele faz nas startups, tá? Mas o investidor, ele quer que você tenha condições de tocar o negócio para dar rentabilidade para ele. Não vai botar dinheiro para perder. Ele faz o dinheiro com a expectativa de ganhar. Ele está disposto a perder, mas ele não põe o dinheiro para perder. Ele está disposto, mas ele não põe para, né? Então, se perder, tudo bem, faz parte, ele dilui o risco, ele dilui mais de uma startup e tudo mais. Agora, tem um detalhe interessante. O investidor anjo, muitas vezes, ele faz um investimento em startup, e o que eu vou falar é a verdade, tá? Ele faz dinheiro para startup não apenas pelo potencial de ganhos, que aqui entre nós é gigantesco, certo? Tem muito risco? Sim. E o potencial de ganhos? Também é muito grande. A maior parte do percentual é de risco, né? Se pegar um percentual, é lógico que o maior percentual é de risco do que de retorno, com certeza. Só que quando retorna, principalmente no early stage, os múltiplos são muito grandes. 800, 900, 1000%, 3.000, 30.000%, ou seja, são percentuais muito grandes quanto mais cedo você colocar o valor na startup. Pensa naquele indivíduo que colocou $1.000 na Amazon quando começou, depois de 20 anos, o que ele retirou, tá? Só para você entender quantas vezes isso se multiplicou. É isso que eu quero considerar para você. Mas o investidor de startups ele tem uma característica. Ele quer ser chamado de investidor de startup. É isso que você escutou. Ele quer ter essa bandeira, esse selo no currículo, no portfólio dele. Ah, eu sou investidor de startups. Uma grande parcela, pasme, uma grande parcela, quer ser chamado de investidor de startups. Ele pode nem entender muito, mas ele quer investir em startups porque ele quer ter essa chancela de investidor de startups. Você que é investidor de startups provavelmente vai torcer o nariz do que eu estou falando. Mas eu não estou falando mal de você, fica tranquilo, certo? Eu estou dizendo que tem uma grande parcela que faz investimento em startups apenas para ser chamado de investidor de startups. Uma parcela dos investidores de startup tem absoluta consciência do que está fazendo. Entende o mercado, entende os riscos, entende as curvas, entende esse período de maturação. A maior parte apenas quer se aventurar no mercado de startups. E eu estou falando de gente que tem bastante dinheiro aqui. Essa é a verdade. Então, é polêmico o que eu estou falando? Sim, é verdade, certo? E o fato é que vai acontecer para uma parcela. Por que isso? Porque é difícil analisar todas as questões da startup. E o conjunto de ferramentas e variáveis é tão complexa que, no final das contas, o que vai acontecer? Sozinho, isoladamente, sem ferramentas, sem ter um acompanhamento, você está muito próximo com o ecossistema, você não consegue identificar. Você não consegue identificar todas as variáveis. Né? É muito difícil. As pessoas que trabalham, por exemplo, com crowdfunding, eu tive a oportunidade de conversar com a pessoa que faz o valuation do crowdfunding, muitas vezes o que eles dizem é o seguinte: metade do meu valuation aqui é calculado, tem uma parte aí dentro das métricas, padrões, mas a metade do que a gente raciocina aqui se dá muito pela característica do empreendedor, pela característica de como é que o empreendedor vai desenvolver o negócio. Ou seja, tem um alto grau de subjetividade aqui por trás disso. Então, a expectativa do investidor, muitas vezes, ela se dá pelo fato de ser denominado realmente um investidor de startups. E aqui a gente vai ter que entender que, por conta disso, o seu projeto ele vai ter que ter
um respaldo muito mais forte, porque existe uma característica aqui que pode não bater depois, pode não bater com o investidor convencional, já que a gente está falando de uma variável aqui que não funciona tão bem na hora que a gente vai tomar as decisões. E é por isso que o próximo item é quando é que a sua startup pode receber recursos? Em que momento que ela pode receber recursos? E aqui vem um ponto. Se você não estiver preparado para receber os recursos, se você não estiver bem estruturado para receber os recursos, vai acontecer inevitavelmente de você queimar dinheiro sem saber o que fazer. Aqui eu estou falando você, empreendedor. Vai queimar o dinheiro, vai queimar como fluxo de caixa, não vai conseguir dar a atração necessária, não vai estar preparado ainda para fazer o direcionamento, provavelmente vai errar mais do que acertar, até tudo bem, mas você vai errar muito, vai errar tanto que vai ser prejudicado e não vai conseguir fazer o bom uso do dinheiro. Então, respondendo à pergunta, quantos startups podem receber recursos? Somente quando você tiver bem definido segmentação, posicionamento e direcionamento estratégico. Enquanto não tiver isso bem direcionado, você não pode receber. É muito difícil, muito complexo para o empreendedor tradicional pensar na sua startup através de uma curva de crescimento. Como é que ela faz? Saindo de 10 mil reais de faturamento, 5 mil reais, 50 mil reais de faturamento para 15 milhões. É muito difícil, porque tem muitas coisas que acabam incluindo, muitas variáveis que são inseridas dentro desse contexto, você não consegue raciocinar. Serviços e suporte que você nem imaginaria que existia quando você trabalha com 10, 20, 50, 100 mil reais, que com um faturamento de 15 milhões possa existir. O exemplo que mais claro que eu te dou é, você com 5, 10 mil reais, 20 mil reais, você nem se preocupa com questões jurídicas. Com 15 milhões de reais, você está sendo processado o tempo todo. Né? Você tem aí questionamentos de Código de Defesa do Consumidor, questionamento contratual business to business, tem um monte de coisa que com 50, 100 mil reais, você nem pensa num departamento, né, numa estrutura jurídica, mas com 15 milhões, se você não tem, porque fica o tempo todo sendo questionado, por melhor que seja a sua empresa, tá? Que aí é o volume, tem um volume de informações, ou seja, eu estou dando um pequeno exemplo, certo? Você imagina nas questões. Então, é muito complexo a gente sair de um patamar, né? Se você raciocinar um patamar de 50, 100 mil, 10 mil reais, para pular para 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. É muito difícil, porque é uma outra realidade, uma realidade que não faz parte da sua operação. Por isso que é muito complexo essas questões. Então, a sua startup ela só consegue, de fato, aproveitar melhor os recursos à medida em que ela já tenha já uma clareza do que vai ser feito aí. Eu vou dar uma explicação, até um reforço maior sobre essa questão agora, né? Porque é importante para vocês entenderem isso, né? E aí a gente vai ter que ter essa concepção, né? Enquanto você não tiver essa clareza, você vai ser questionado por coisas que você não consegue responder. Aí, resultado, vai ficar o tempo todo prestando contas para os investidores vão perceber que você não está sabendo exatamente o que fazer, e aí a chance de você ser processado por um investidor porque fez o mau uso do dinheiro é enorme. O investidor não processa você porque perdeu dinheiro. O investidor processa você porque você fez mau uso do dinheiro, certo? Ah, você fez o uso previsto lá no planejamento e tudo mais, não deu certo. Tá, ninguém gostou, mas paciência. Ah, você não seguiu o planejamento, você fez mau uso do dinheiro. Ele te questiona juridicamente até, certo? Então você tem que ter a consciência dessa questão, você tem que estar preparado. Enquanto você não estiver preparado, tem que fazer outras coisas. A gente vai aproveitar aqui. Então, como é que você amplia a chance de investimento? Tem que ter a clareza do planejamento estratégico. Você tem que ter a clareza. Você já tem que pensar, é uma startup, você tem que pensar com uma grande empresa. Você tem que pensar com fluxo de empresa grande, já definida, com direcionamento, planejamento. Professor Lauton, mas startup é fixo o negócio? Eu não posso pivotar o meu negócio? Eu não posso... Lógico que você pode, com certeza. E as coisas... A única coisa que é fixa é que a mudança é constante, né? Então não tem essa questão da rigidez, mas o planejamento tem que estar claro, certo? Então, eu quero seguir por esse caminho, incluindo variáveis que podem afetar o negócio. Então você amplia a chance de investimento à medida em que você tem o planejamento direcionado, à medida em que você já tem um foco específico, à medida que você já errou, inclusive, no processo, que isso é algo também que deve ser considerado, né? Você já tem uma experiência. Quando eu falo errar, não é no sentido apenas do erro, mas
de você já ter uma experiência sobre algo que já aconteceu. Então, você aumenta a chance de investimento à medida em que você já tem um conhecimento aí da trilha, certo? A trilha do caminho que deve ser seguido, ok? E aí o próximo passo é o que eu faço para tornar o meu negócio mais atrativo? E aí esse é um ponto também que a gente tem que atrair, tem que ser atrativo para o mercado. Como é que eu torno o meu negócio atrativo para o investidor? E a resposta direta e reta aqui é o seguinte: você tem que se dedicar ao negócio. O investidor, ele se torna atraído pelo seu negócio à medida em que ele percebe que você está dedicado, verdadeiramente dedicado, e que, sob todas as circunstâncias, você vai fazer de tudo para conseguir se aplicar ou se direcionar para o seu negócio. A melhor forma de uma pequena startup inicial, ser atrativa para os investidores é você ter dedicação full time. De todas as variáveis, modelo de negócio, mercado, segmento, ramo de atuação, produto, MVP, tudo isso é importante, obviamente, mas o peso maior é a atratividade, que dá atratividade para os investidores é você se dedicar ao negócio. Acabei de falar o seguinte, tive a oportunidade de conversar com o pessoal que faz valuation, vários deles, todos eles reforçam. Uma grande parte do valuation se dá pela característica ao qual os investidores ou os empreendedores se dedicam ao negócio. Quanto mais eles se dedicam ao negócio, maior é o valuation, né? Mais claro se torna o valuation, à medida em que a gente consegue enxergar e entender o mercado, entender a startup, entender o quanto eles estão dispostos a trabalhar em prol da startup. Essa é a grande sacada, é o grande recado. Para você se tornar atrativo para os investidores, dedique-se full time ao negócio e demonstre, inclusive, para os investidores que você está dedicado. Ou seja, se debruça sobre o negócio, participa do negócio, faz essa questão contínua, trabalha 12 horas por dia no negócio lá, que é assim que funciona. Esse é o melhor aspecto para você tornar ele o mais atrativo possível. E por fim, a gente então finaliza essa parte aqui em pensar que enquanto não vem o investimento, você vai ter que lidar com a situação. E o grande erro é a startup ficar contando com dinheiro que a gente nem sabe se vem para fazer com que o negócio funcione. Na maior parte das vezes, não só não funciona, como quebra. Então, você tem que, primeiro, aprender a lidar com a situação enquanto os recursos não sejam. De que forma? Boletos vêm. Então, você vai precisar buscar fontes de recursos secundárias. Que fontes de recursos secundários são essas? Primeiro, dinheiro próprio seu, bootstrap. Segundo, investimento familiares, lá os 3F, de família, amigos, né? Familiares. Terceiro, editais de fomento. Essa, inclusive, é a melhor fonte que eu posso, professor Lauton, recomendar para você, especialista, estou envolvido no mercado, acompanho as startups. Essa é a fonte que realmente vale a pena, você buscar os editais de fomento. Não é o tempo todo sobrando aí tudo mais, você precisa trabalhar, precisa se debruçar para essa questão. Então, vale a pena você participar de vários, nada impede você participar de vários, que às vezes demora, os processos demoram, tem processo que demora 1 ano, para vocês terem ideia. Mas quando vem é dinheiro que, às vezes, que a gente fala fundo perdido, que não tem participação societária, né? Então é uma ótima fonte de recursos, certo? Eu não recomendo, em hipótese alguma, dinheiro empréstimo, né? Dinheiro emprestado, né? Com juros, né? Com o custo do dinheiro, né? Então, por quê? Porque primeiro é um capital de risco, pode não dar certo, pode demorar mais do que você prevê e você pode não ter o fluxo de caixa necessário. O empréstimo ele só torna-se relevante, isso pode ser até em fonte de financiamento, como, por exemplo, o cartão BNDES, se for o caso, que é um valor pequeno e tudo mais, tá? Mas vale a pena quando você já tem faturamento. Se você não tem faturamento, corta qualquer fonte de financiamento a custo de juros, tá? Qualquer uma. Você tem que cortar isso, sob todas as circunstâncias. Se você já tem faturamento, as taxas menores, se você não está buscando, se você não está conseguindo um investidor, as taxas de financiamento que estejam dentro dos valores de faturamento, tudo bem, você pode entrar até com outras fontes, por exemplo, Venture Debts ou até cartões de fontes de fomento aí com financiamento aí a taxas mais em conta, então tudo bem, não é o ideal, mas é um caminho também para você fazer.
Troca de dinheiro por equity também é uma possibilidade, desde que você preserve o equity, como a gente falou da questão lá do Vale da Morte. E lembrando que tem conteúdo aqui no canal falando sobre você tomar cuidado com os investimentos para você não queimar o seu equity, seu capital social, sua participação societária em trocas que parecem boas hoje, mas depois sai muito cara para frente. Depois você acompanha o conteúdo no canal aqui, que isso está direcionado, tá certo? Então, só tomar um certo cuidado com isso. Mas o fato é que você tem que ter um prazo aí de distanciamento entre as rodadas, que esse aqui é um outro ponto que a gente tem que trabalhar, certo? Que é cuidados com o investimento. Primeiro, due diligence. Tem que ter detalhamento, destrinchar por completo a sua startup. Você tem que ter todo o detalhamento da sua startup, tudo aquilo que você tem aí junto da startup, toda a documentação, todo o funcionamento, não é só juntar de documento, já falei sobre isso, tem conteúdo do canal, tem um vídeo específico falando sobre due diligence para vocês, como é que você monta essa questão, além da documentação, o risco e o direcionamento, certo? Depois o planejamento dos recursos pensando no intervalo e no crescimento. Então, o planejamento dos recursos tem que definir essa questão do crescimento, que é o ponto que está falando da escalabilidade, aí que você está vendo aí, certo? Então, a escalabilidade fala sobre isso. Pensar que eu estou utilizando o dinheiro hoje com faturamento de 10 mil reais e eu vou buscar um faturamento de 1,5 milhão. Eu tenho que pensar que tem uma curva de crescimento natural e isso tem que estar demonstrado no planejamento dos recursos. Muito complexo, é melhor você pedir apoio de gente que é especialista, que conhece sobre esse atendimento aí dessa curva de crescimento aí, essa espiral de crescimento, espiral não, né? Essa curva de crescimento, porque é bastante complexa trabalhar aí com essa perspectiva, já que fica muito distante da realidade. Convém sempre você pensar no intervalo de no mínimo 24 meses entre as rodadas, porque é mais ou menos o tempo que você vai demorar de uma rodada para outra, pode ser mais, dificilmente antes disso. Um follow-on talvez aconteça, mas rodadas abaixo de 24 meses, difícil. Geralmente pode até ser um pouco mais. Se você precisar de dinheiro, ter lá um cash burn, lá uma queima de caixa muito grande entre as rodadas, pode acontecer de no meio do caminho você acabar o dinheiro e já era. Aí não tem o que fazer. Você não vai conseguir organizar uma rodada tão recente. Eu estou acostumado a ver startups com ótimas ideias, excelentes, material bacana, produto legal, MVP validado, tem cliente, tem faturamento, só que ela precisa fazer uma queima de caixa conforme o modelo de negócio. Chega no meio do caminho, bateu lá 14 meses, 15 meses, tá indo tudo bem, tá? Tá indo tudo bem. Deu lá 12, 13, 14, 15 meses, lá acaba o dinheiro. Resultado, fica lá desesperada, tendo que fazer uma rodada com uma promessa de equity maior, ou seja, o dinheiro sai mais caro, você tem que buscar recursos, você tem que economizar dinheiro, tem que frear um pouco o crescimento, ou seja, não é legal. Então você tem que pensar no prazo entre as rodadas. E reforço da escalabilidade, que é essa ideia de você pensar numa escalabilidade, você pensar no investimento que vai te permitir uma escalabilidade maior. Legal? Bacana esse conteúdo direcionado para você, você que é empreendedor, que está aí correndo atrás, certo? Estou torcendo para o seu desenvolvimento, estou torcendo para o seu negócio. Peço para que você agora se inscreva no canal aí, por favor, e dá o like aí no vídeo, né? Se fez sentido para você, você que está buscando investimentos aí, que acredita que tem um potencial no seu negócio, aí confie, tenha bastante resiliência, certo? Fique atento, faça as coisas com cautela. Você vai se arriscar, mas sempre faça com cautela. Essa é uma relação, equilíbrio difícil entre você se jogar da ponte e sempre tem lá um fiozinho lá para você se apoiar, ou seja, é uma relação um pouco complexa, mas eu estou torcendo para o seu sucesso, tá? Conteúdo o tempo todo no canal, mande as suas dúvidas, elas serão respondidas e principalmente elas podem depois se tornar conteúdos futuros para as próximas transmissões, ok? De novo eu reforço, se inscreva no nosso canal, muito valioso, considere aí essa questão para você acompanhar esse conteúdo bacana, brilhante, direcionado para o desenvolvimento do seu negócio. Eu sou o professor Lauton Benatti e eu ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Um grande abraço para vocês, muito sucesso, estou sempre à disposição aqui para vocês e até a próxima. Valeu, tchau!